vídeo de hoje, o São Paulo está projetando uma arrecadação de 350 milhões de reais somente em marketing em 2025. Esse valor é maior do que a projeção inicial de 300 milhões, o que dá algo em torno de 17% a mais do que o orçado para essa temporada, o que é uma boa notícia, né? O São Paulo conseguindo arrecadar mais fundos do que o esperado. Era a projeção para esse 2025, o problema foi que os gastos acabaram sendo também exacerbados. Mas a equipe de marketing do São Paulo tem trabalhado, tem feito novas ações na camisa, tem buscado também novos parceiros. Então, o departamento de marketing do São Paulo tem sido muito elogiado internamente porque tem conseguido, não só através desses valores, mas também criar laços, principalmente com as marcas. A Morumbis, por exemplo, é vista internamente como um case de sucesso e foi ideia do departamento de marketing também. O contrato longo com a Superbet, vários outros contratos. O São Paulo agora está focado ali também na busca por o patrocínio na manga. Já chegou a ter conversas avançadas com algumas empresas. A expectativa agora é de fechar e sacramentar. E aí eu vou trazer algumas argumentações aqui que foram passadas para a gente para esse autofaturamento. A grande parte dessa receita não aparece de forma direta no balanço financeiro do clube, já que o São Paulo adota um modelo baseado em unidades de negócio, que distribui os valores entre diferentes áreas, como estádio e futebol. Assim, por exemplo, patrocínios de name rights, receitas de placas de campo, por exemplo, são alocados em outros centros de custo. Então, às vezes, o departamento de marketing conseguiu, por exemplo, um patrocínio numa camisa, no name rights do estádio, ele acaba, na contabilidade do clube, indo para outro setor, mas foi o departamento de marketing que conseguiu. Então, o que você acha disso tudo? Eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? O São Paulo deve usar Enzo Dias, Tapia, para tentar bater aí toda essa questão do galopo. Internamente, o São Paulo acredita ser viável e possível e vai negociar com o River Plate esses moldes de: olha, River, você fica com o galopo em definitivo, a gente fica com o Enzo Dias, que já bateu as metas, e tentaria ali envolver de alguma forma o Gonzalo Tapia nessa questão. Até uma pessoa com que eu conversei internamente, eles não descartam a possibilidade de conseguir, junto ao River Plate, um negócio definitivo casado. Olha, Tapia e Enzo Dias ficam por aqui em definitivo, a gente assina e o galopo vai para aí e tudo fica zerado. Tudo fica no 0-0, ninguém paga nada para ninguém, ou até por uma questão contábil, os dois valores se equiparam, tá? Vamos dar um exemplo, que São Paulo e River Plate atestam que 20 milhões de reais é a venda do galopo e 20 milhões de reais é a venda de Enzo Dias junto ao Tapia, que aí até as equipes acabam se pagando, né, entre aspas, esses valores, mas que só por uma questão contábil, na prática, foi uma troca entre as equipes. Por exemplo, o que aconteceu na negociação do Nestor. O São Paulo ele recebe 3,8 milhões de euros, mas 1,8 milhões de euros desse valor é por conta da dívida do Ferrarese. Então, o São Paulo vai receber, de fato, o cash 2 milhões de euros do Nestor, porque o restante vai ser abatido, mas por uma questão contábil acaba entrando aí entre esses pormenores contábeis, mas na prática o São Paulo tentará aí uma troca em definitivo por esses jogadores. E aí, caso não role, o São Paulo não vê uma possibilidade de colocar dinheiro nesse negócio, então aí o São Paulo tentaria, fica com o galopo, eu fico com Enzo Dias, o Tapia continua emprestado aí, e aí você me paga a diferença de um galopo para o Enzo Dias. Tudo isso será negociado, ainda não há um negócio em definitivo entre River Plate e São Paulo, mas a tendência é que ao término dessa temporada as equipes dialoguem, conversem e busquem ali uma alternativa viável para que os atletas permaneçam em definitivo nos seus respectivos clubes. Você acha que esse modelo de negócio é positivo ou você seria favorável a uma volta do Juliano Galopo? Eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? O Rui Costa falou sobre as vendas dos jogadores em entrevista ao Denilson Show, lá o podcast do Denilson Show, e ele defendeu as vendas dos garotos da base, que tem sido, né, uma crítica muito grande, principalmente por parte da torcida, e na imprensa eu me coloco nesse cenário, fui crítico a praticamente todas as vendas, acho que o São Paulo poderia ter arrecadado um valor maior, só que acho que é interessante a gente ouvir de alguém que está lá dentro, o executivo de futebol, de alguém que também, né, fez todas essas negociações. A gente vai pegar as aspas dele. Só lembrando, tá,
O São Paulo, as principais vendas, o São Paulo vendeu o Matheus Alves ao CSKA, vendeu o Lucas Ferreira para o Shakhtar, o Henrique Carmo para o CSKA e o William Gomes para o Porto, além de outras negociações como o Moreira, que foi emprestado lá ao Porto, enfim, outros negócios. Vou abrir aspas aqui para o Rui Costa. Quando você olha as vendas que fizemos e que outros clubes fizeram, as diferenças são gritantes. O São Paulo vendeu Gabriel Sara, Beraldo e Diego Costa por valores muito altos, considerando o cenário e o momento de cada um. As vendas que nós fizemos foram fundamentais para o processo de futebol do São Paulo. Antecipamos a subida de alguns jogadores, tornamos precoce o aproveitamento deles porque precisávamos mostrá-los ao mercado. Talvez, se tivesse continuado conosco, não conseguimos vendê-los por esse valor. Ele até cita depois que, cara, ele tá ali no dia a dia, como o garoto se comporta após uma renovação, como o garoto se porta ali no dia a dia. Então ele defendeu basicamente, estávamos ali dentro, a gente sabe o motivo da gente ter vendido esses jogadores por esse valor. Mas eu acho que seria interessante, né? A gente realmente saber essa versão, mas ficou um pouco mais por cima disso tudo. O que você achou dessa fala do Rui Costa? Eu quero muito saber aí a sua opinião nos comentários. São Paulo tem 3 jogadores que estão nessa data FIFA defendendo as suas respectivas seleções. A gente vai trazer um pouquinho sobre eles. Estou falando de Tapia, de Ferrarese e também de Bobadilla. Os 3 jogadores estarão na data FIFA em diferentes momentos, né? O Tricolor não terá jogos atrasados nessa pausa, o elenco volta a se apresentar para os treinamentos na quinta-feira, visando o clássico contra o Corinthians. O Tapia, ele enfrentará com o Chile, a Rússia e o Peru, nos dias 15 e 18, ambos em território russo, então ainda é dúvida por conta da logística da viagem a sua presença contra o Corinthians. O Bobadilla, ele fará amistosos nos Estados Unidos, no dia 15 contra o México, aliás, no dia 15 contra os Estados Unidos e no dia 18 contra o México. A expectativa é que o Bobadilla, sim, ele consiga retornar a tempo de jogar esse majestoso. Já o Ferrarese, ele foi convocado para a seleção venezuelana, ele vai jogar 2 amistosos, contra a Austrália e contra o Canadá. O Nahuel Ferrarese também é dúvida para esse confronto contra o Corinthians. Desses 3 jogadores aí, qual que talvez poderia sentir mais falta no São Paulo contra o Corinthians, caso eles não estejam à disposição? Quero muito saber a sua opinião nos comentários. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O Diego Fernandes, ele não teve nenhuma conversa ainda com dirigentes do São Paulo sobre esse projeto dele. O Diego Fernandes não apresentou esse projeto para ninguém próximo do São Paulo ainda. E não é assim, não apresentou para o Casares, não apresentou para o Márcio, não apresentou nem para a oposição. Ele não apresentou para ninguém. E aí, como vocês sabem, eu já liguei para ele, falei com ele sobre esse negócio e vou fazer mais. Eu vou fazer como eu já tinha feito com vocês aqui. Eu vou em live, eu vou mandar uma mensagem de WhatsApp pro Diego e vou renovar, porque outras vezes o pessoal fala assim, pô, Zanqueto, dá uma cobrada nele, ele tá sendo mais ativo nas redes sociais, etc. De repente, se você mandar uma mensagem para ele, será que ele não se manifesta? Será que ele não atende? Será que ele não vai fazer as coisas? Será que ele não vai trocar uma ideia, vai fazer as coisas todas? Só para mostrar para vocês, nem sei se dá para ver, esta é a foto de perfil dele. Até que deixa eu tirar o ring light de merda aqui que tá atrapalhando. Esta é a foto de perfil, obviamente não vou mostrar número nem nada, porque não é o intuito. Mas só para mostrar para vocês, vou colocar aqui. Bom dia, Diego. Tudo bem? Torcedores e veículos que cobrem o São Paulo muito, vou colocar esperançosos, vamos colocar assim, por seus planos. Tá bom assim? Vocês concordam com isso? Depois vocês me mandam aí se vocês concordam com isso. Estamos esperançosos por seus planos. Será que poderia falar um pouco a respeito, mesmo que seja uma aspas por escrito? Então tá aí, uma mensagem sutil, curta, para também não encher o saco do cara, e ver se ele responde alguma coisa pra gente ter algum esclarecimento, porque, como eu falei para vocês, não chegou nada na direção, então não tem como esclarecer.
Não tem como eu falar nada. Então, eu estou repercutindo o interesse dele, porque eu também sou um dos adeptos ao São Paulo conseguir fazer uma SAF, o São Paulo ter gestões mais profissionais, o São Paulo não ser mais modelo associativo. Então, tudo que eu puder para contribuir nesse sentido, eu falarei. Vou até abrir aqui a tela aqui, ó, para vocês verem as imagens. Ontem, além dele ter publicado com o Gasly, ele ainda tirou fotos com o Fittipaldi e com o Isaac Hadjar, que também recebeu uma camisa 2 do São Paulo, tá aqui ó, na imagem, vocês podem ver aqui tranquilamente, tá aqui também na imagem o Rui Costa, que falaremos sobre ele, o interesse do Grêmio. O São Paulo pode perder o seu diretor de futebol. E também o doutor Lucas Leite, que a gente vai falar sobre a reestruturação do departamento médico do São Paulo, que já iniciou, e que é uma informação exclusiva do blog do São Paulo, que vocês sabem que vocês veem sempre aqui antes com a gente. Estou de olho aqui para ver se o Diego vai responder, tá? Mas acho difícil, que ele normalmente ele tem essas ações dele. Mas eu estou tentando. Paulo Oscar, Guilherme Pesce, o TecFoot vai ser integrado no programa de saúde? Guilherme, na minha visão, o São Paulo tem que demitir as laranjas podres do CT da Barra Funda. Precisa ter um momento do São Paulo botar, desculpa aí quem estiver assistindo essas coisas, mas é uma live de 18 anos, precisa botar o pau na mesa. Claro que eles não vão aceitar mais nada, que eles vão ter que mudar tudo, sabe? Que eles vão ter que fazer ajustes e que às vezes o sangrar não é só sangrar dinheiro. Às vezes o sangrar é sangrar na pele, às vezes politicamente. Você vai ter que abrir mão de pessoas que você sabe que você vai mexer, pisar no calo de alguém, que você sabe que você vai gerar incômodo, você sabe que vai ter desconforto. Eu sei que vocês sabem o que eu estou falando. Muitas vezes você precisa fazer isso. E o São Paulo precisa, às vezes, acordar um pouco para a vida e ter um pouco dessa coragem. Porque isso aí a gente está falando desde a época do Leco, que era necessário fazer isso. Mudou muito pouco, mudou poucos nomes, mudou só, acho que, inimigos declarados, mas no final das contas, o grande coisa do restante não mudou tanto. Então, assim, eu espero que o TecFoot não seja mais boicotado, porque as informações que eu tenho é que tem gente boicotando a implementação do TecFoot e as boas práticas. Então, ao contrário de Cotia, que demitiram, sei lá, 70% das pessoas, tiveram muitas mudanças de pessoas e cabeças porque não concordavam, na Barra Funda vai ter que ser igual. Demitiu 70%, 60%, 90%, 100%, foda-se, troca todo mundo para conseguir dar certo, porque senão não adianta você fazer grandes medidas e as coisas não funcionarem. Antônio Ivo de Souza está aqui com a gente. Já passou da hora de entregar o São Paulo para esse Diego aí. Calma também, né, cara? Você nem sabe o que o cara vai propor. Assim, o que eu estou falando é que eu faço votos de que a gente consiga abrir diálogo e que sejam coisas positivas. Agora, já passou da hora de entregar para ele, você está falando isso com base em quê? Com base em nada. Porque o cara não apresentou porra nenhuma, irmão. Então tem que ter calma. Até onde eu sei, ele tem aporte com o C6 Bank, que é vinculado lá ao JP Morgan Chase, né? Que é uma instituição lá norte-americana, não sei o quê. Então, assim, isso é o que dizem, né? Agora, uma coisa é o que dizem e outra coisa é o que bota no papel. A hora que botar no papel com garantias bancárias, com registros, com instituições garantidoras, etc., aí, irmão, aí é outro papo. Aí a gente vai sentir se o bagulho é firme, quente, ou se é só mais uma bravata, mais um engodo lançado aí para pegar um trampolim. O que você acha da perspectiva dele entrar no São Paulo? Richard, eu não tenho como saber. O que eu falo para você é o seguinte, eu vou falar para vocês assim, do fundo do meu coração, mas aqui você não é próximo da direção, sou próximo da direção e digo para eles, eu não acredito mais no modelo associativo do São Paulo. Não acredito mais. Eu acredito que o São Paulo precise ter um dono, e não é por conta só do dinheiro, é por conta do São Paulo. Hoje, ele tem muita gente, mas muita gente, que não quer a permanência do Luiz Gustavo, porque o Luiz Gustavo representaria a continuidade de um processo de jogadores veteranos e que tem salários mais altos. Essas pessoas, elas querem a mudança total e completa do que está acontecendo no São Paulo, em todos os sentidos, inclusive no futebol e no DM, nessas coisas todas. Há pessoas que dizem dentro da Barra Funda que se tirarem pessoas como Luiz Gustavo, o grupo vai ficar insosso, sem espírito, sem liderança,
vai sofrer muito, porque já sofreu com a perda do Rafinha, que o São Paulo vai ter seus problemas lá. Eu já acho o seguinte, se você tem diretores de futebol, profissionais como Muricy, Milton Cruz, e eles não ajudam nisso, isso fica dependente de um jogador do São Paulo, é sinal de que as coisas estão funcionando mal mesmo. E é por isso que eu insisto. Eu gosto do Luiz Gustavo e sempre defendi o Luiz Gustavo, mesmo quando ele tomou porrada de todo mundo e de todo lado. Mas eu acho que o São Paulo passa por um momento de não só aquela coisa do ser honesto como parecer honesto. Eu acho que o São Paulo não só tem que querer e estar devagarinho mostrando que quer se recuperar, como tem que explorar de forma efetiva que quer mudar. E o Luiz Gustavo é emblemático. O Luiz Gustavo é um cara de 38 anos, que por mais bola que ele joga, essas coisas todas, ele tem 38 anos. O São Paulo precisa fazer algumas mudanças e precisa fazer algumas escolhas. E essas escolhas passam muitas vezes por tomar escolhas e decisões difíceis. Então, assim, não é só o Luiz Gustavo, é Luiz Gustavo, é Luan, é sentar com o Oscar para rever salário dele, é sentar com o Lucas, é sentar com todo mundo, é rever as coisas. Não é ficar fazendo a mesma fórmula de antes, se escorar em cima de lideranças e de jogadores que a torcida olha, o Luiz Gustavo agora está sendo elogiado, o Luiz Gustavo saiu aplaudido no jogo de sábado, o Luiz Gustavo é um cara querido dentro do grupo. Ótimo, bota ele para ser um coordenador de futebol, no lugar do Muricy, e não para ele ser jogador. Acho que esse é o ponto. Quer fazer uma coisa mais intensa? Bota o Rafinha e o Luiz Gustavo, tira o Muricy, tira o Milton Cruz, bota o Rui Costa junto com esses dois caras. Então, por mais importante que o Luiz Gustavo seja, eu não estou dizendo que não é, e estou dizendo que é um cara que eu gosto, é um cara que eu simpatizo, tenho uma empatia, acho que, inclusive, me expus defendendo ele quando todo mundo metia pancada no cara, mas, repito, às vezes você precisa tomar algumas decisões que elas têm simbologias, que elas têm um emblema. Se o Luiz Gustavo fica, a primeira coisa que vão falar é: querem rejuvenescer merda nenhuma porque renovaram com o Luiz Gustavo. Querem baratear a folha porra nenhuma porque renovaram com o Luiz Gustavo. Então, as primeiras escolhas têm que ser nessa linha. Tem que chamar o Wendel, falar com ele: filhão, você não consegue jogar 15 minutos. A gente precisa rever a sua situação aqui. O São Paulo não aguenta manter jogadores que não jogam. Ah, mas você tem um contrato comigo? Tenho. Eu não vou rescindir com você. Eu não vou abrir mão do seu salário. Mas eu quero fazer isso aí. Então, acho que a gente precisa começar a olhar de uma forma efetiva e falar assim: olha, vocês querem ficar aqui? Ou o Luiz Gustavo falar: cara, eu quero ficar no São Paulo. Você quer mesmo, Luiz Gustavo? Cara, eu não posso te pagar mais o salário que você tinha. Eu vou ter que reduzir aqui para você o teu salário. Eu vou te pagar produtividade. Produtividade é muito invasivo, é muito agressivo. Você teve uma carreira incrível, pode pegar mal no mundo do futebol. Então eu vou te dar aqui um fixo, sei lá, cara, vou te dar um fixo aqui de 150 mil por mês no máximo. Que é um salário, sim, para time de Série A, é um salário baixíssimo. É muito dinheiro, mas é um salário baixíssimo para time de Série A. A gente, se Deus quiser, volta. É uma outra coisa. E, ó, como ele quis renovar o contrato, né? O Ferreirão era titular, cara. O Henrique do Carmo estava entrando e estava desequilibrando. O Matheus Alves estava jogando como titular também. A venda do Henrique desses três é talvez a que soa mais inexplicável pelo momento em que ela aconteceu, porque o Lucas e o Matheus, embora principalmente o Lucas estivesse sendo titular, ele não vivia um bom momento naquele instante, ele não estava se destacando. O Lucas Ferreira estava no começo. Agora, o Henrique ainda não tinha tido grandes chances, e as poucas chances que ele tinha tido recentemente, no momento que foi feita a venda, ele tinha ido muito bem, com poucos minutos, tudo, e ele mesmo assim estava conseguindo se destacar. Aí, de repente, foi vendido. Isso foi inexplicável, isso foi realmente inexplicável. É óbvio que a gente nunca vai saber o meandro de uma negociação completo. Se não tinha nenhum clube que pudesse oferecer uma proposta melhor, se o jogador tinha algum problema pessoal, que melhor vender ele agora do que esperar um pouco. Tudo isso são fatores que a gente não consegue saber. O problema é que, quando a gente faz a comparação com as vendas de outros clubes, e não falo só do Palmeiras, não,
aí você também não tem essas informações, mas você vê que até o Corinthians, que está numa situação pior que a nossa, fez vendas melhores do que as nossas. O São Paulo está com o Pires na mão? Sim, está com o Pires na mão. Teve venda aí que foi feita basicamente para o São Paulo poder não atrasar salário a mais do que gostaria. Mas aí é que entra de novo um mínimo de transparência, para você saber a condição e tudo mais. Talvez o presidente, talvez não seja razoável esperar que o presidente venha, seja ele quem for, e diga, estamos vendendo isso aqui porque precisamos pagar os salários e porque esse jogador não vai dar em nada e não sei o quê. Talvez esse nível de transparência não seja razoável esperar, mas um pouquinho de coisa de bastidor passado, que seja em off para a imprensa, já que especialmente essa diretoria gosta de passar as coisas em off, aí acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de dados para a gente poder até entender a situação que eles gostariam que a gente entendesse. Só que sem dado, desculpa, a gente vai simplesmente comparar com os rivais que comparando exatamente as mesmas coisas. Vamos lá, os garotos, né? Desde o William Gomes, vai. O William Gomes desmente um pouco essa, digamos, essa teoria, entre aspas, do Rui Costa, porque ele está arrebentando lá no Porto, está se valorizando, ou seja, é um jogador que talvez, se ficasse por aqui, valeria mais do que os tais 8 milhões, acho que foi 8 milhões de euros, né, que São Paulo conseguiu. Não lembro o valor, 8, 9, não lembro. William Gomes, Henrique do Carmo, Ferreirão, e qual que é o outro? Matheus Alves, né? Estamos falando dos 4. Sim. Tá? E ele fala ali, ele diz, olha, talvez daqui a alguns anos, você olhe para aquele gaúcho... 9 milhões de euros. O negócio não foi tão ruim. Ou seja, ele está dizendo que esses caras não vão estourar, né? É a previsão dele, né? É o que ele acha. Daqui a alguns anos, você vai ver que esses caras não viraram nada e vão dizer que, até que aquelas transferências não foram tão ruins assim. Eu achei, olha, e ele fala, vou ter muito cuidado aqui com as palavras e tal, mas eu acho que ele não teve cuidado nenhum. Para mim ficou claro isso. Uma maneira de explicar essas vendas. Seria muito melhor ele dizer o seguinte, São Paulo precisa de dinheiro, senão não vai dar superávit. São Paulo precisava vender, não tem força para negociar, o mercado sabe disso, então nós colocamos lá um mínimo e esse mínimo foi atingido e vendemos. Gostaríamos de ficar mais com esses jogadores, ver esses jogadores amadurecerem, né, aqui, dar retorno esportivo, mas infelizmente não podemos. E ainda vai contra o discurso de campanha do Júlio, de que o Júlio citava várias vezes, porque o David Neres fez só 8 jogos no profissional e tudo mais. Quantos jogos fez o Henrique Carmo? Quantos jogos fez o Matheus Alves? Até fez um pouco mais do que 8, mas também não foi muito a mais. E a falta que faz um canhoto pela direita agora? O São Paulo só tem o Ferreirinha. O São Paulo não consegue completar o banco. Exato. O Luca é promissor ainda, né? Mas o São Paulo perdeu o Ferreirão e o Henrique do Carmo. O Ferreirão foi titular em muitas partidas. Assim como o Matheus Alves também foi titular, né? E eu achei, olha, e outra coisa, o Beraldo, o Diego Alves e o Sara não foram vendidos por valores absurdamente altos, foram vendidos por bons valores. Agora, absurdamente altos, não. Não absurdamente alto é o Vitor Reis, é o Estevão, quem mais? O Cauã Elias, do Fluminense. Vinícius Júnior. O Arias foi vendido por quanto? O Arias, não sei, mas o Cauã Elias foi mais de 20 milhões de euros, quer ver? Ó? Lembra do Cauã? Ninguém me lembra, né, desse cara. Não. Então, esse cara, a venda de Cauã aqui, ó, foram 17 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em metas, em bônus pela contratação. Então foram 19, totalizando 19 milhões de euros. Cauã Elias, do Fluminense, centroavante, camisa 9, jogou pouco. O Diego Costa foi um bom valor, realmente, foi uma boa venda. Quase 8 milhões de euros por um zagueiro, já que 25 anos, acho, 24. Já com idade mais alta, já não era titular. É que eu acho assim, dizer se é o titular ou não,
Eu acho assim que embora o São Paulo costume falar muito nisso, o jogador precisa ter minutos, precisa ser titular e tudo mais, eu acho que o mercado vai um pouco além disso, porque o mercado não compra só se o cara é titular ou não. O mercado compra, principalmente dependendo da idade, se o cara é promissor ou não. Afinal, o Porto pagou 9 milhões pelo William Gomes, que não era titular do São Paulo. É óbvio que se for titular, o valor pode subir, mas não vai subir porque o outro time vai querer pagar mais. Vai subir porque você vai abrir mão do jogador por um valor maior, porque ele é seu titular, se você tiver numa condição de exigir isso. E não é como o São Paulo tem se encontrado. Porque assim, por que o Flamengo não sai vendendo jogador? O Flamengo tem proposta pelos jogadores dele, certamente. Só que porque os caras chegam lá e falam, eu quero comprar esse jogador aqui por 20 milhões. Não, por 20 milhões eu não vendo. Se você quiser, você paga 30 e beleza, eu vendo. É assim que funciona. Só que o São Paulo chega lá, tem aqui 6 milhões para dar no Henrique Carmo aí que você não coloca nunca para jogar. Você topa? Eu topo. É assim. Enfim. Oficial agora, hein? Vamos falar de uma coisa oficial no São Paulo. O atacante Paulinho, centroavante da equipe de base, começando o ano, ele não terá mais chance de ficar no time do São Paulo Sub-20. Então ele será obrigatoriamente integrado ali para ser parte integrante do elenco principal do time do São Paulo, que carece hoje de atacantes depois de ter feito esse mundaréu de vendas que fez. E aí o São Paulo, nessa reformulação, fui dar uma olhada no contrato do Cebolinha, o amiguinho da Mônica, né? Não, tô brincando. O Cebolinha do Flamengo, Cebolinha Souza Soares. Perdão, Everton Souza Soares, o Cebolinha, ponta esquerda e ponta direita, que no Flamengo não tem tido espaço. O jogador está com 29 anos, então aquele valor dele de mercado, nossa, o Cebolinha custa 40 pau. Não custa mais. Não custa 50, não custa 90. O Cebolinha está com o contrato terminando. O Cebolinha o contrato dele com o Flamengo vence em 30 de junho do ano que vem. Ou seja, em janeirão você pode assinar o pré-contrato com o Ferreirinha. E aí pega o Moreira, né? E manda lá pro Flamengo. Moreira, ô Flamengo, me libera o Ferreirinha antes, vou te mandar o Moreira aí. Né? Tipo isso. Na hora que assina pré-contrato, amigão, os caras querem se livrar do jogador sim. Porque aí você para de pagar aquele salário. É claro que o Cebolinha vai ter mercado. Trazer o Cebolinha pra cá, estamos falando sim, papo de 1 milhãozinho por mês, com certeza. Mas aí o São Paulo vai oferecer um contrato duradouro pro Cebolinha. Ele tem, pelas minhas contas, aí uns 5 para 6 anos para jogar em alto nível, pelo futebol que ele joga. O Cebolinha não é só um cara muito rápido, um cara muito habilidoso e um cara que tem um ótimo chute e poder de finalização. Seria um sonho de consumo para o São Paulo, querendo contratar cara que não tem histórico de lesão, cara que decide o jogo por si só, para poder finalmente não contar mais com o Oscar, com o Luiz Gustavo, com o Caleri, com o Luciano, ter um time com o Lucas Moura, Ferreirinha, Cebolinha e o Rian Francisco da vida. Será que seria um time classe A, altíssimo padrão ou não? Eu acho que é o principal plano e isso pode acontecer, é só nós começarmos a fazer agora um barulhinho aqui.